saudar novamente, ouvir meu camarada Davi Lobão aqui, né, a respeito, o sujeito que mais esteve em Brasília, acho, nesse tempo todo, né, praticamente vai receber a chave da cidade, né. Então, Lobão, primeiro, obrigado, viu, camarada, por aceitar nosso convite, é muito bom estar aqui conversando contigo. Valeu, querido, eu queria agradecer o convite do Sindicif, mas me sinto em casa, tá? Porque nós somos uma rede formada por 39 institutos, 2 Cefetes e a Escola Pedro II, e nós não queremos parar aí, né? Para registrar aqui a vitória memorável que tiveram os companheiros do IMES, Instituto dos Surdos, e do Instituto Benjamin Constant, Instituto dos Cegos, que nós estamos defendendo que eles venham para a rede. E 2 diretores muito progressistas, né, tomaram posse lá agora, parabenizar eles. Então, eu me sinto em casa em qualquer desses locais, né, em qualquer desses institutos, porque é a minha rede e a rede que eu trabalho. Olha que o destino foi muito cruel com a gente, né? As 2 principais derrotas do governo Bolsonaro, principais e únicas, inclusive, né? Derrota do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, né? Se deram em PEC 32. Foi 2 PEC 32. A PEC 32 de 2020, que era a PEC da reforma administrativa, que nós derrotamos e não permitimos que ela seja aprovada, e a PEC 32 de 2023, que é a PEC da transição, que foi uma grande vitória da classe trabalhadora, de conseguir os R$600, mais 150 para cada filho que está na escola e devidamente vacinado, e que liberou 145 bilhões de reais para aumentar o orçamento da educação, que a Comissão de Transição dizia que não chegaríamos ao final do ano, os institutos federais e as universidades, né? Aumentar o orçamento da saúde, porque o SUS não chegaria ao final do ano no seu trabalho efetivo, tá? Colocar dinheiro, né, para Minha Casa Minha Vida, porque não tinha nenhum centavo para a construção de casas populares para o povo pobre brasileiro. Então, as 2 PEC 32, uma a gente reprovando, outra a gente aprovando, foram as 2 grandes vitórias que nós tivemos. Eu costumo dizer o seguinte, né, que a PEC 32 de 2020 nos deu a responsabilidade de fazer 14 lutas, 14 períodos de luta, 14 meses de enfrentamento e 14 semanas de concentração em Brasília. Então, do seu lançamento à sua derrota foram 14 meses. Nós tivemos lá na Resistência. E eu queria registrar aqui uma coisa muito interessante, que foi o ato que nós tentamos fazer nacionalmente no dia 28 de outubro, logo depois do lançamento da emenda da proposta de reforma administrativa, que nós chamamos ato em todo o Brasil, no dia 28 de outubro, Dia Nacional do Servidor, em defesa do serviço público contra a PEC 32. Quem estava nesses atos, um olhava para o outro e dava vontade de chorar. Porque lá em João Pessoa, por exemplo, nós fizemos um ato estadual, nós reunimos assim, algo assim, em torno de 25 pessoas. Né? 25 pessoas, não passou disso. Então nós olhávamos e dizíamos, poxa, eles vão aprovar isso. E o que é aprovar isso? Aprovar isso era aprovar o famoso artigo 17A dessa PEC 32, que privatizava todo o serviço público, independente da sua utilidade para a sociedade. Agora, o mais agravante, isso é mais agravante, além de privatizar, sabe o que eles faziam? No artigo 17A, eles doavam as estruturas físicas ao ente privatizador. Aquele organismo que privatizava, aquele que ia lá, ganharia de graça. Olha, se você pegar os nossos institutos, que existem em mais de 650 cidades do Brasil, em várias cidades, lá na Paraíba isso é muito comum, o principal auditório da cidade é do nosso instituto, o principal ginásio de esporte é do nosso instituto. Então, imagina uma estrutura dessa construída com o dinheiro do povo, sem entrega gratuitamente a um ente privatista, a um órgão privatizador, a um dono. Ele não ia comprar, não, ele ia ganhar. Isso era a PEC 32. Agora, mais do que isso, para além dos nossos interesses pessoais de vida, a PEC 32 acabava com o concurso público. A PEC 32, a reforma administrativa, os deputados poderiam agora indicar os seus. E eu conto uma historinha, que eu acho que é muito engraçada, da eleição de 1982, que naquela época não tinha concurso público, poderia ser nomeado por deputado. Um deputado lista 10 nomes e assina embaixo o nome dele, bota o nome dele, para ser nomeado em cargos, né, do estado da Paraíba de serviços gerais. Aí no outro dia saiu, ele fazia isso para ganhar voto, o deputado, juntou 10 nomes. Aí no outro dia saiu a nomeação. O deputado foi nomeado também.
O cara que nomeou pensou que na lista do deputado, que o nome do deputado, que era o 10º, ele assinou para dizer, sou eu que o responsável. Sabe o que aconteceu? O pessoal acreditou que o deputado, que é o deputado, hoje não está mais vivo, é o deputado Everaldo Agra, que o nome dele era mais um da lista para ser nomeado. E saiu no Diário Oficial a nomeação do deputado para os serviços gerais do estado da Paraíba. Né? Quer dizer, muito engraçado isso, para você ver o grau de relação espúria que tinha entre o parlamentar do governo e as contratações do serviço público. Era isso que ia se dar. Agora, associa isso a algo muito interessante, que é a questão da demissão por desnecessidade. Ou seja, na PEC 32, o servidor público podia ser demitido por desnecessidade. O que é isso? O que é você ser desnecessário? Eu sou professor de matemática. Tenho lá 5 turmas. Dou aula em 5 turmas. Se essas turmas for passada para um professor contratado sem concurso público a serviço de um deputado, eu fico sem nenhuma aula. Eu passo a ser desnecessário? Eu posso ser demitido no outro dia? Então, olha bem, as nossas cabeças estavam em jogo nessa história. E eu vou concluir sobre a PEC 32, depois a gente pode retomar mais coisas sobre ela, com a seguinte coisa que eu acho que é importante. O que é que ia acontecer com as nossas carreiras? Na PEC 32 dizia, elas serão discutidas em lei ordinária, logo após a aprovação da PEC. Hoje nós estamos fazendo campanha salarial. Sabe o que é que nós estávamos discutindo aqui? Se o caso do Bolsonaro fosse reeleito, nós estamos discutindo a defesa da nossa carreira. Porque o que estaria em jogo na discussão do Congresso Nacional nesse momento era a extinção da nossa carreira. Nós teríamos carreiras mortas, né? E olhe bem, o voto de Damares, o voto desses caras eleitos aí, né? Mourão, etc., não seria nada favorável para a gente. Viva a luta dos trabalhadores, viva o sindicato que derrotou a PEC 32.